Se ele continuar, né, desse jeito, realmente, assim, eu acho que a gente vai para disputa aberta. Porque o que ele está fazendo aqui, veja até o subtítulo, né? Ele diz que começa a haver uma politização da linguagem muito técnica. Ele está politizando, supostamente, a linguagem técnica. Toda a ata do Banco Central, essa última, era a ata mais política que eu já vi. Ele fala, ele critica o BNDES em cima de decisões que nem foram tomadas. O BNDES fez uma proposta de elevar em 1% o financiamento da economia, a emissão de crédito ao longo de 4 anos, e ele coloca que isso pode fazer com que o Banco Central suba a taxa de juros. Uma medida que não foi nem aprovada pelo Lula, não foi nem passou pelo Congresso, no que diz respeito aos setores que vão receber subsídio e tal. E ele coloca isso na ata como um elemento decisório. Ele vai e diz de maneira muito clara para o Haddad: não adianta apresentar qualquer marco fiscal. Tem que ser um marco fiscal que eu aceito. E ele coloca isso no jargão. Não há qualquer relação mecânica entre a apresentação do marco fiscal e a convergência das expectativas, que no jargão é dizer assim: apresenta o marco fiscal, a inflação corre na direção da meta. Ele diz: não tem essa relação, porque isso vai ser condicional à resposta por parte das expectativas do mercado financeiro e de outras variáveis. Então, para mim, ele está nitidamente transmitindo para a Fazenda: tudo que você fizer vai depender se eu gosto ou não para ter o efeito que a gente deseja. Então, com base nisso, o Haddad, sabiamente, já colocou 2 slides na apresentação mostrando como que a autoridade monetária pode contribuir com o esforço de estabilização da dívida, reduzindo a taxa de juros. E mostra 2 cenários. Um cenário reduzindo a taxa de juros em 1%, que é muito pouco em face do tamanho da nossa taxa de juros relativamente ao resto do mundo, e o outro cenário reduzir a taxa de juros em 2%, né, 2 pontos percentuais, na verdade, o que geraria, então, uma estabilização da dívida ainda mais acelerada. Aí eu acho que agora essa harmonização, na minha visão, vai depender de o Copom, né, colocar o pé no chão. Copom, na minha visão, está vivendo em outro planeta, né, para não ser, né, muito, vamos dizer assim, muito pejorativo com eles estão descolados da realidade, né? A minha coluna da Folha de Amanhã aponta vários indicadores que estão absolutamente divorciados de dados do próprio Banco Central, Miguel. Eu pego dados direto da página do Banco Central, direto do relatório trimestral de inflação que saiu hoje, em que eles dizem assim: tem pressão de demanda. Quando você vai ver o gráfico do Banco Central, ele mostra que o hiato do produto, que é o que mede essa pressão, ele está negativo. Ele está contribuindo para diminuir a inflação. Então, como que a ata está vendo pressão de demanda agregada? Se os próprios dados deles estão indicando outra coisa. Tem vários outros elementos, como desemprego e tal, mas, enfim, nessa situação, o BC age politicamente. E aí vem o problema. Hoje eu fiquei respondendo perguntas da imprensa. Você acha que o Banco Central agora consegue reduzir a taxa de juros? E eu respondo: se ele estivesse atuando tecnicamente, eu poderia te responder. Sim, ele vai, agora tem motivo, aconteceu aquilo que estava se colocando, agora ele tem motivo para reduzir a taxa de juros. Como ele está agindo politicamente com uma agenda oculta, ele se tornou um partido político clandestino. Ele se tornou um partido político clandestino que responde a vozes não eleitas, ele não é eleito, então eu não sei como ele age. Eu não sei se a apresentação desse marco, que está agradando a muita gente da Faria Lima, no sentido de oferecer previsibilidade, de oferecer limite de gastos, para ele pode não ser suficiente, porque a agenda dele talvez seja outra. Aí qual é a agenda, que eu não vou me arriscar a dizer qual é. Mas o fato dele agir politicamente, para mim, né, levanta a dúvida se ele vai responder fazendo o que ele deve fazer, que é começar uma trajetória de redução da taxa de juros e cooperar com a Fazenda em estabilizar a dívida e abrir espaço para a gente poder crescer. Acho que você está sem áudio. Não, agora veio. Opa. A gente vai até 18h30, né? Então, fazer uma pergunta bem rápida para aproveitar mais uns minutos. Você mencionou que a ata, ela critica o BNDES, né? O que me parece também é como se fosse uma reação, o tom político dessa ata é uma reação à conferência, ao evento. O BNDES foi um evento muito importante, muito bom, com a presença de prêmio Nobel, muitos economistas internacionais. Não, o Jeffrey Sachs, as pessoas, quem não é muito especializado não sabe, mas o Jeffrey Sachs, ele era um dos principais formuladores de política de estabilização dos anos 80 e 90, muito próximo do pessoal da PUC do Rio, que fez o Plano Real. Não é alguém assim, sabe, que
você vai descaracterizar como heterodoxo, ao contrário. E falando exatamente isso, né, reforçando o coro do masoquismo nacional. E o André Lara Rezende deu uma entrevista ontem para a Miriam Leitão em que ele critica duramente a arrogância, é o termo que ele usa, a arrogância dos tecnocratas, também ele usa esse termo, do Banco Central, porque eles se arvoraram como um quarto poder, também Exato. A expressão que ele usa, quarto poder, e que é um quarto poder ainda superior moralmente aos outros três, porque que quer dar lição de moral. Então, na minha coluna de amanhã, na Folha, eu comecei com uma metáfora, dizendo que a cabine de comando dos aviões de carreira, ela se tornou um cofre blindado para impedir que um intruso tomasse conta, né, assumisse o controle do avião. O problema é que ela não consegue proteger toda a tripulação e os passageiros de o piloto tomar conta do avião e querer derrubá-lo. E o que a gente parece que está vendo aqui é o Copom fazendo, é dizer que com medo de superaquecer os motores do avião, ele vai derrubar o avião. Com medo, um medo infundado, inclusive. Então o que a gente está falando aqui é, na minha visão, eu sei que a palavra é forte, mas dá a entender que é literalmente um sequestro. Assim, olha, nós nos apossamos das políticas do Banco Central, a gente vai seguir um conjunto de critérios que não são claros. Então, essa é a crítica que eu venho fazendo ao Banco Central, com elevadíssimos déficits de transparência. Por exemplo, o Banco Central, ele calcula, Miguel, que no ano que vem a gente vai ter bandeira vermelha na energia elétrica. Só que os reservatórios nunca estiveram melhores. A gente tem elevação no uso de energias alternativas. Então, onde que no modelo dele ele consegue formular que no ano que vem a gente tem bandeira vermelha e com isso a inflação vai ser maior no ano que vem, o que justificaria manter a taxa de juros mais elevada esse ano? Ele não explica. Onde que está o papel do hiato do produto, que mostra que tem ociosidade na economia, afetando, por exemplo, a trajetória de inflação? Ele não mostra. Como que ele diz que a gente vai ter uma trajetória de preço do petróleo que cresce 2% ao ano? De onde ele tirou isso? Qual que é o modelo que ele adota? A gente não sabe. Então, em face de uma série de déficits de transparência que deveriam ser resolvidos por conta da concessão da autonomia ao Banco Central, na minha visão, o Banco Central age politicamente a não fundamentar tecnicamente as suas decisões, então ele se arroga a um agente técnico enquanto ele toma medidas políticas. E esse é um problema que eu acho que vai ser tratado na medida da disponibilidade de capital político do governo Lula. Então, hoje não dá para tirar o Roberto Campos Neto, porque eu acho que no espaço de alguns meses o Lula toma um golpe, se ele tentar tirar o presidente do Banco Central hoje. Então, eu acho que o que vai se fazer, possivelmente, é convocar uma reunião do CMN, caso o Roberto Campos Neto não reduza a taxa de juros ou não sinalize uma flexibilidade maior nas próximas reuniões do Copom. E aí é possível que o Haddad convoque uma reunião do Conselho Monetário Nacional e inicie um processo de elevação das metas de inflação para os anos seguintes, para pelo menos tirar do Banco Central a justificativa de que ele tem que manter a taxa de juros nesses patamares draconianos. E mais uma vez, como foi com o caso do marco fiscal, a gente vai ter muito choro, ranger de dente, elevação de temperatura, gritaria, porque, como você está notando, essa relação não está harmônica. Então, é preciso encontrar alguma maneira, na minha visão, o ideal seria não ir para o embate, encontrar uma forma negociada de você conseguir avançar, né, na flexibilização da política monetária. Mas, ao que tudo indica, eu quero estar errado, eu espero que o Roberto Campos Neto e os integrantes do Copom, né, aumentem um pouco a sua flexibilidade, diminuam a sua intransigência para a gente poder chegar a bom termo e flexibilizando as possibilidades de crescimento do Brasil. Muito bom, André. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço imensamente a sua gentileza. Até a próxima, meu amigo. Obrigadão, viu, Miguel? Grande abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui. Até a próxima.